As abelhas e seus sistemas de criação. Por que criar e preservar as abelhas? Segundo a FAO, aproximadamente 75% das mais de 240 mil espécies de plantas produtoras de flores e frutos existentes no mundo dependem para sua reprodução de agentes polinizadores, com destaque para as abelhas, já que são as principais responsáveis pela polinização de aproximadamente 73% das espécies cultivadas no mundo. Mesmo em espécies onde ocorre a autofecundação e, portanto, não há obrigatoriedade da atuação de agentes polinizadores, como, por exemplo, no café, na canola e na soja, que são autopolinizados, há um aumento considerável da produção se a cultura tiver a visita de abelhas polinizadoras. No café, estudos realizados em várias partes do mundo evidenciam um aumento de produtividade de 14% a 50%. No caso das árvores da floresta sem abelhas pequenas, o cupuaçu não frutifica. E a castanha do Brasil depende de espécies de abelhas grandes e fortes nativas da região amazônica como polinizadoras. A planta ela investe mais recursos na flor que foi polinizada, e isso significa que a fruta que nasce desta flor terá maior valor nutricional e um sabor melhor. Infelizmente, estamos presenciando um declínio do número de abelhas polinizadoras e muitos outros insetos devido a práticas agrícolas insustentáveis, pesticidas, pragas e patógenos, destruição de habitat e crise climática. E qual é a origem da atividade apícola no Brasil? A apicultura no Brasil ela teve início ainda no período colonial com a introdução de uma espécie exótica, a abelha europeia Apis mellifera, em 1839, com a finalidade de produzir cera para a confecção de velas para as missas da corte. Posteriormente, visualizaram que apresentava melhor reprodutividade em relação às abelhas nativas. Ainda na década de 50, com o objetivo de ter um melhoramento genético, foram importadas abelhas rainhas africanas para a realização de pesquisa. No entanto, algumas abelhas fugiram e cruzaram com as abelhas Apis europeia, resultando na nossa abelha africanizada, que é um polihíbrido com grande capacidade de adaptação. No entanto, a alta defensividade dessa nova linhagem causou muitos problemas para a apicultura nacional e com relação aos acidentes que causaram alguns fatais. Por outro lado, o bom comportamento higiênico das abelhas resultou positivo para a atividade da apicultura nacional, uma vez que é resistente a muitas pragas e doenças, dispensando o uso de medicamentos. Graças a isso, o mel brasileiro constantemente ganha prêmios de qualidade de pureza, considerado um mel orgânico no mercado mundial, por ser livre de medicamentos e agrotóxicos. Em relação à organização social das abelhas, nas abelhas, as relações sociais mais complexas existem nas eusociais, com sobreposição de gerações, existência de castas definidas e divisão do trabalho, onde o nível mais complexo é encontrado nas espécies da subfamília Apini. Em meio às diversas espécies de abelhas eusociais até então identificadas, temos os meliponíneos e as abelhas melíferas, Apis mellíferas, que constituem o grupo das abelhas eusociais avançadas. Se caracterizam por formarem ninhos perenes, com uma fêmea fértil e ativa, numerosas operárias que cuidam do ninho e machos reprodutores com divisão de trabalho entre os membros. Mas há um grupo de abelhas solitárias que não formam colônias, elas vivem sozinhas, não constroem favos nem mel. Machos e fêmeas copulam e as fêmeas fazem todas as funções de buscar alimentos, colocar os ovos, alimentar as crias. Depois elas morrem ou iniciam um novo ninho em um outro local. Das 5 mil espécies de abelhas no Brasil, estima-se que 85% delas são de abelhas solitárias. As abelhas brasileiras elas estão agrupadas em 5 grandes famílias, entre elas destaca-se a família Apidae, onde estão incluídas as abelhas Apis mellíferas e as abelhas nativas sem ferrão, e é dividida em 4 subfamílias. Euglossini, as Euglossines incluem as abelhas das orquídeas, as Bombini, as conhecidas como mamangavas, abelhas de grande porte solitárias com cerca de 50 espécies conhecidas no Brasil, Apini, as abelhas do gênero Apis, a nossa conhecida Apis mellifera, e Meliponini, as abelhas nativas sem ferrão. Na subfamília Apini, as Apis mellíferas são criadas em grande escala para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. No Brasil, são espécies híbridas de abelhas europeias e africanas criadas para maior produtividade e resistência. A subfamília Melipone
pode ser dividido em duas tribos, Trigonine e Meliponine. As abelhas, ambas das tribos, podem ser chamadas de meliponíneos. A tribo Meliponine, que inclui o gênero Melipona com maior quantidade de espécies conhecidas no Brasil, entre elas a Melipona scutelaris, urussu, Melipona quadrifaciata, mandaçaia e é exclusiva das Américas. Já a tribo Trigonine contempla cerca de 300 espécies presentes na zona tropical do globo, entre elas a Tetragornistica angustula, a jataí e a Tetragona clavips aborá. Há diferenças entre elas, como no tamanho. As meliponas geralmente são mais robustas, a entrada do ninho costuma ter formato crateiriforme e raiado. Já a entrada do ninho das trigonas é uma espécie de um canudo. As meliponas não formam reoleira, já as trigonas são muito diversificadas e quase sempre constroem células reais de maior tamanho. Os meliponíneos, eles formam um grupo mais isolado e mais especializado, cujos indivíduos dependem mais das características climáticas e florísticas das suas respectivas regiões de origem. Devido a isso, quase 100 espécies de meliponíneos das 300 conhecidas estão ameaçadas de extinção devido à destruição do seu habitat pelo homem. Porém, são boas polinizadoras, responsáveis pela polinização de 90% das árvores nativas, auxiliando na conservação ambiental. Agora, vamos conversar um pouco sobre a anatomia das abelhas. Começando pela cabeça. Os ocelos localizados no topo da cabeça permitem que a abelha consiga diferenciar os diferentes tipos de luminosidade, como permitir que ela enxergue em ambiente bem escuro, como no interior da colmeia. Os olhos compostos permitem a abelha enxergar na presença de luz e ter uma percepção de distância. As antenas já servem para a abelha se comunicar com outras abelhas por meio de feromônios. O aparelho bucal é composto por mandíbula e a glossa, a língua. A mandíbula é utilizada para a abertura das células de cria no seu nascimento. As operárias utilizam ainda para a coleta de própolis, limpeza e manipulação da cera. A glossa permite que a abelha colete o néctar das flores e a utilize para alimentar e posterior desidratação do néctar para a produção do mel. No tórax há 2 pares de asas que ao baterem permitem o voo e também a regulação da temperatura da colônia, fazendo uma ventilação caso a temperatura esteja muito elevada. Há 3 pares de pernas. No primeiro par há estruturas que permitem a limpeza das antenas, o segundo par auxilia no transporte do pólen e da própolis, e no terceiro par de pernas há uma dilatação que se chama corbícula, utilizada para transportar o pólen e a própolis até a colônia. Essa estrutura especializada é o que diferencia as abelhas da família Apidae. No abdômen há várias estruturas, entre elas os órgãos reprodutores, sendo que na rainha há uma estrutura bem desenvolvida, a espermateca, que armazena os espermatozoides do zangão adquiridos durante o voo nupcial. Também estão nessa estrutura a vesícula de mel para armazenar o néctar e água. Há também o aparelho digestivo e respiratório, os gânglios nervosos das estruturas produtoras de cera. Além do sistema de defesa representado pelo ferrão, presente somente nas fêmeas, além de utilizarem para sua defesa, as rainhas utilizam para auxiliar na ovoposição durante a postura dos ovos. As abelhas rainha possuem abdômen de maior tamanho quando comparadas às operárias. Elas podem ser fecundadas por até 18 zangões durante o voo nupcial. Por isso é importante, nos programas de melhoramento genético, selecionar as rainhas e os zangões. A produtividade de uma colmeia está relacionada com a idade e desempenho das suas rainhas. As rainhas jovens são mais prolíferas, então no manejo o apicultor deve substituir anualmente as rainhas velhas, aquelas com mais de 2 anos. Os machos não possuem a corbícula no terceiro par de pernas e nem o ferrão. Os machos das abelhas sem ferrão, diferente das apis melíferas que possuem apenas as funções reprodutivas, nas abelhas nativas, os machos podem desempenhar outras funções, como desidratar o néctar ou manipular a cera. Nas abelhas nativas, essas popularmente conhecidas como abelhas sem ferrão, elas possuem um ferrão atrofiado e utilizam outros mecanismos de defesa. Algumas usam as mandíbulas para mordiscar, outras voam em torno do invasor, enrolam nos pelos e cabelos, e há a espécie do gênero Oxytrigona, que produz uma substância cáustica que pode até causar queimaduras. Além de procurarem locais protegidos, como tronco de árvores ocos, para fazerem seus ninhos. Em relação ao ciclo de vida, as abelhas elas são insetos que possuem um desenvolvimento completo.
de ovo, larva, pré-pupa, pupa e adulto. Nas abelhas africanizadas, a diferença no tamanho das células de cria, dependendo se dará origem ao zangão ou operária ou células de cria onde nascerão os machos. Também é possível diferenciar a realeira onde eclodirá a abelha rainha. Pode ser que haja mais de uma realeira, mas assim que se tornam adultas, uma é dominante e as outras elas acabam sendo mortas. A função da rainha é reprodutiva. Ela deposita o ovo dentro da célula de cria, 3 dias depois os ovos eclodem e tornam-se larvas que ficam deitadas sobre o alimento. Em 6 dias, as larvas crescem e ocupam quase todo o espaço do alvéolo. A cor é um branco pérola, elas ficam em uma posição deitada na forma de um C, enroladas com a cabeça e a cauda a tocarem-se uma na outra. Lá no 9º dia, ocorre a operculação da célula de cria pelas operárias. A abelha Apis mellifera alimenta a larva até a fase de larva, após ela opercula, ela fecha a célula de cria, que continua o seu desenvolvimento de pupa a inseto adulto. As abelhas que acabam de eclodir dos alvéolos ainda não conseguem voar. Após alguns dias, o seu aspecto muda, mas muitas ainda não voam ou têm um voo deficiente, caindo quase de imediato no chão. Essas abelhas mais novas, embora já tenham ferrão, não têm a glândula de veneno desenvolvida e, como tal, não desempenham tarefas de defesa da colônia. São abelhas dóceis, das quais muitas são operárias nutrizes que desempenham o papel de cuidar e alimentar as larvas e alimentar a rainha. À medida que a sua idade aumenta, vão perdendo os pelos do tórax por desgaste e as abelhas mais velhas ficam com uma cor geral mais negra, isto é, menos dourada. As glândulas do veneno, tal como a sua capacidade de voo, ficam plenamente desenvolvidas e são essas abelhas mais velhas e mais agressivas que defendem a colônia de intrusos e de outras abelhas. Já a abelha nativa, ela alimenta a cria apenas uma vez. Ela deposita o alimento necessário antes da postura da rainha. Após a postura, ela opercula a célula de cria e a larva completa seu desenvolvimento até ficar uma abelha adulta, onde termina o desenvolvimento fora da célula de cria. Nas abelhas sem ferrão, da tribo Melipoline, não há essa distinção entre os tamanhos das células de cria. As células são do mesmo tamanho. O que diferencia a célula que origina a rainha ou operária, nesse caso, é a quantidade de alimento que é colocado nas células de cria. A quantidade maior de alimento é dado para a rainha, podendo chegar a 8 vezes mais. Os machos, eles são originados de ovos não fecundados, como nas africanas, mas geralmente são menores que as operárias. No caso da abelha nativa, há cerca de 500 espécies no mundo. No Brasil, há cerca de 300 espécies conhecidas e algumas não catalogadas ainda. O país possui a maior diversidade. Algumas espécies de abelhas sem ferrão possuem mais de uma rainha na colônia. No entanto, a maioria possui apenas uma rainha fisogástrica produtora de ovos férteis. O número de operárias varia de centenas a milhares. A sua primeira atividade é produzir alimento larval, depois passam para a atividade de manutenção da colmeia, depois vão para as atividades de construção. Após, trabalham coletando o lixo e jogando para fora da colmeia, isso com aproximadamente 20 dias de vida. Depois exerce a atividade de guarda e a última atividade é a coleta do alimento, com aproximadamente 40 ou 45 dias de vida. Primeiro, as operárias constroem com resina as células de cria e colocam o alimento larval líquido, a rainha põe o ovo e a operária fecha a célula de cria. Todo o alimento é dado antes. As operárias abrem o casulo, o ciclo dura de 30 a 35 dias em média.